Meu amigo Marcelo, pessoal do canal Flamengando, tudo bem, pessoal? Hoje, 10 de fevereiro de 2025, estamos dando início à temporada 2025 do Clique no Lance. Era para ter começado semana passada, peço desculpas, mas em janeiro a gente deixou um pouquinho para a gente ver esses times de meninos, como é que o campeonato ia se assentar. Deixamos o Clique dar uma parada e agora voltamos, porque temos uma temporada longa. O Flamengo já conquistou um título, né? Por isso tínhamos que ter começado semana passada, mas não foi possível. Ao ganhar do Botafogo a Supercopa do Brasil, o jogo que reúne o Botafogo, campeão brasileiro, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2024, o Flamengo venceu por 3-1. Mas o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro está em curso. O Flamengo é o grande favorito, começou com um time de meninos em janeiro, o time não foi bem, perdeu pontos, mas de todas as equipes tropeçaram muito os pequenos entre si mesmo, e às vezes com os grandes, e os grandes quando botaram times de menor de meninos, de sub-20 e tal, também perderam pontos, né? O profissional das equipes chamadas de menor investimento tiveram sucesso contra as equipes de meninos dos times chamados grandes. E chegamos na situação aqui no Clique, né? Hoje o Vasco jogou com o Sampaio Corrêa pela nona rodada do Campeonato Estadual, você sabe, são 11 jogos nessa primeira fase. Os 4 primeiros do Rio de Janeiro avançam às semifinais, do quinto ao oitavo jogam a Taça Rio e uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Nono, décimo e 11º estão eliminados e o 12º está rebaixado para a Série A2. O Botafogo e o Flamengo têm um jogo a menos, porque jogaram pela Supercopa, né? E não jogaram pelo Campeonato Estadual naquele final de semana. A classificação tem o Volta Redonda com 17, Flamengo com 14, Vasco 14, Sampaio 13, Nova Iguaçu 13, Botafogo 12 em sexto, Maricá com 12 em sétimo, Madureira em oitavo também com 12. Veja que está tudo muito embolado. Do Flamengo, que é o segundo, para o Madureira, que é o oitavo, são a diferença de 2 pontos. O Fluminense tem 11, ou seja, 3 pontos do nono, Flamengo. O Boa Vista tem 10, a Portuguesa 7 e o Bangu 4. O Bangu estava ganhando do Maricá até os últimos instantes na rodada passada. Se tivesse vencido, teria ido a 6, a Portuguesa com 7, o Bangu estaria numa briga feia, tentando escapar de um rebaixamento que já parecia certo. Ainda está tentando, está 3 pontos, pode ser que consiga. A gente vai olhar agora os próximos as 2 rodadas. A gente sabe que no meio de semana Flamengo e Botafogo vão pagar o jogo que tem a menos. Se o Botafogo ganhar, vai a 15, assume a segunda posição e fica vivo na briga. Se o Flamengo, que é o favorito, ganhar, vai a 17, assume a liderança e vai depender de uma única de 2 vitórias aí nos 2 jogos para ganhar a Taça Guanabara, que é o troféu de campeão do primeiro turno. O Bangu joga com o Madureira, ou seja, o Bangu tem 4 pontos, joga com o Madureira que tem 12. Se o Madureira vencer o jogo em Moça Bonita, ele vai a 15 e está na briga pela classificação. Ganhou do Botafogo na rodada por 2-0. Boa Vista e Botafogo. O Boa Vista está com 10 pontos, uma situação difícil para classificar, e o Botafogo precisa ganhar o jogo. Se perder, o jogo está fora. Vasco e Flamengo, final de semana, o Vasco tem 14 pontos, dependeria de outros resultados ali para ver como é que ficaria para a última rodada contra o Botafogo. Portanto, o Vasco tem 2 clássicos pela frente. Me parece que o Vasco vai ser eliminado, a não ser que ganhe do Flamengo ou do Botafogo e os outros resultados ajudem, né? O Vasco precisaria, para depender só dele, de uns 4 pontos nesses 2 jogos. O Fluminense joga com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu está com 13 pontos, em quinto, né? Primeiro fora da zona de classificação. O Fluminense tem 11. O Fluminense tem que ganhar os 2 jogos para ver o que vai acontecer. O Nova Iguaçu precisa ganhar o jogo. Se ele fizer 4 pontos, se for a 17, talvez dê, né? Se ele fizer um contra o Fluminense, pelo menos, mas o importante para o Nova Iguaçu é ganhar o jogo. Vamos ver. Sampaio, Correia e Volta Redonda. O Volta Redonda é o líder, o Sampaio está em quarto. Se o Sampaio ganhar o jogo, vai a 16, está na briga. Se perder, pode se complicar ou voltar. Se ganhar, pode continuar na briga com o Flamengo pela Taça Rio. Depois, Portuguesa e no Luso Brasileiro, a Portuguesa vai enfrentar o Maricá. O Maricá está em queda livre, a Portuguesa precisa ganhar para poder escapar ali da perseguição do Bangu, escapar da Série A2. Portuguesa que teve calendário os últimos anos, sempre Série D, esse ano parece que não vai se classificar, não. Bom, aí depois a última rodada, né, no dia 22, marca o Flamengo contra o Maricá, o jogo que pode dar o título da Taça Guanabara ao Mengão.
O Vasco com o Botafogo, se os dois empatarem, podem morrer abraçados. Se houver um vencedor, deve se classificar. Boa Vista e Volta Redonda lutando para o Flamengo perder pontos para ele tentar o título de campeão do primeiro turno. Volta Redonda com 17 pontos e ganhar um jogo está dentro. Tá? 2 empates provavelmente serão suficientes, mesmo historicamente só se classificando com 20 esse ano, parece que com 17, 18 vai entrar, o que dá vida ao Fluminense. Eu disse na live que o Fluminense estava fora, né? 2 lives, mas os resultados mostram que não. O Nova Iguaçu com o Madureira, os dois podem estar na briga, e o Sampaio Corrêa com a Portuguesa. Jogo no Lourivaldão, ou seja, a Portuguesa, se não ganhar agora em casa, do Maricá, pode se complicar. Depois Fluminense e Bangu, se o Bangu não ganhar agora também, para depender de ganhar do Fluminense, né? Vamos ver. Olhando assim é difícil saber. Parece que vai entrar o Flamengo e mais um grande, porque vão jogar Botafogo e Vasco. Quem ganhar pode entrar. Se o Botafogo ganhar o jogo agora, dependeria de ganhar do Vasco. Ou podem ficar o Flamengo e 3 chamados pequenos. Volta Redonda não é pequeno, não está na Série D, mas maneira grosseiramente de falar. Então, assim, tem como entrar um grande, o chamado grande. Para mim não existe grande, todos os clubes são grandes. Mas o Flamengo vai entrar, o Flamengo está bem, apesar de ter 2 clássicos. Ainda tem um jogo com o Maricá e o time está jogando bem. Pode entrar o Vasco ou o Botafogo, não acredito que entre o Fluminense também, mas pode entrar. Mas não acredito. O Fluminense tem 2 jogos contra equipes de menor investimento, pode entrar. Mas eu acho que pela situação aqui, talvez entre, talvez não, é muito difícil saber. Pode entrar com 17 pontos, pode fazer. Mas eu acho que quem está com 13, ele se ganhar 4 faz 17. Vamos ver, o Fluminense está na briga. Não tem como saber. Vamos ter que esperar realmente os jogos, porque você olha, Botafogo sim, vai ganhar o Botafogo. Não vai, não, tu não sabe que time vai jogar. Vai ganhar o Fluminense, tu não sabe. Então vamos esperar. O campeonato está bem bolado, fruto do equilíbrio entre os times pequenos e dos times B, C, dos times chamados grandes terem ido muito mal no início. Está emocionante, pelo menos, já que está aí mal organizado, tem um monte de problemas, mas pelo menos, em termos de classificação, está bem emocionante. Vamos aguardar essa rodada, Botafogo e Flamengo amanhã, desculpa, quarta-feira, e a rodada, né, do dia 10, do final de semana, que Bangu e Madureira, Boa Vista e Botafogo, Flamengo e Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu, Sampaio e Volta Redonda. E esses jogos vão decidir muita coisa em Portuguesa e Maricá. Pessoal, voltando com o clique, é um grande prazer. Falando do Flamengo um pouquinho, o Flamengo empatou em 0-0 com o Fluminense sábado, um jogo horroroso, num calor intenso, com a Arrascaeta e o De La Cruz poupados. Mas o único lance que vale registro aqui, o Marcelo vai mostrar a vocês, é uma cabeçada aos 44 do segundo tempo. Eu acho que foi do Everton Cebolinha, que o goleiro Fábio evita a derrota do Fluminense. No demais, o jogo muito de meio campo, o Fluminense jogando para não perder e o Flamengo sem forças, com calor e tal, para avançar. 0-0 foi justo e foi melhor para o Flamengo, até porque o Volta Redonda empatou na rodada, né? Se o Volta Redonda tivesse vencido, teria aberto uma vantagem que talvez empatou com o Nova Iguaçu, abriu só 3, o Flamengo com um jogo a menos ainda pode buscá-lo. Teria aberto 5 se tivesse ganho. Então o Flamengo não foi de todo ruim para o Fluminense, que ainda ficou ali para trás, né? Na posição 9 do campeonato. O resultado não foi muito bom. Vamos ver. 0-0 agora, Botafogo e Flamengo no meio de semana, o que vai acontecer. Estamos juntos esse ano, se Deus abençoar, a gente no Clique no Lance. Escreve aí o que vocês querem que a gente fale, que a gente converse mais. O Clique é um espaço para a gente falar do Mengão, mas também dos campeonatos estaduais, dos clubes adversários do Flamengo, das equipes que o Flamengo vai enfrentar no Mundial, na Libertadores e tal. É um espaço mais aberto para os adversários, para comparar o Flamengo com os seus adversários, para falar da tabela. Então, que você quiser que a gente fale do Mengão e dos adversários, bota aí, escreve no canal e estamos juntos mais um ano, aqui no canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Na vitória ou na derrota.